A história que a gente vai desvendar hoje é um verdadeiro thriller geopolítico da vida real. É a saga de um líder que, olha, contra todas as probabilidades, acuado por sanções, por tentativas de golpe, isolamento internacional, ele não só sobreviveu, como virou completamente o jogo. Essa história de como Nicolás Maduro usou a maior reserva de petróleo do mundo como sua arma definitiva, transformando a maior fraqueza do seu país no seu maior trunfo. Para a gente entender essa reviravolta impressionante, a gente precisa começar com uma pergunta que parece saída de um filme de espionagem. O que levaria os Estados Unidos, o país que ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro, a enviar secretamente uma delegação de alto nível para se encontrar com ele lá no Palácio Presidencial? A resposta para isso muda tudo. Então, vamos lá. O cenário é este. Caracas, março de 2022. Faz só 9 dias que o mundo assistiu em choque ao início da invasão russa na Ucrânia. Os mercados de energia globais entraram em pânico, o preço do petróleo disparou e uma onda de incerteza varreu o planeta. E é nesse exato momento de crise global que um avião não identificado, vindo dos Estados Unidos, aterrissa discretamente na Venezuela. A bordo, diplomatas com uma missão que semanas antes seria considerada impensável: negociar com o homem que eles mesmos rotulavam publicamente como um ditador pária. De repente, o petróleo se tornou mais importante que a ideologia. Mas para compreender como Maduro chegou a esse ponto, a ponto de conseguir forçar a mão da maior potência mundial, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ele não surgiu do nada, né? Ele foi uma herança, a continuação de um projeto que foi iniciado por uma figura muito maior, muito mais carismática e controversa: Hugo Chávez. A ascensão foi meteórica. Chávez, eleito lá em 98, usou a bonança de um petróleo a mais de $100 o barril para financiar programas sociais massivos, as famosas missões, que levaram saúde e educação a bairros pobres e cimentaram a base de apoio dele. E o Maduro, um leal seguidor desde o início, um ex-motorista de ônibus e sindicalista, foi subindo quietinho na hierarquia, se tornando chanceler, vice-presidente. Então, em 2012, com a saúde já debilitada por um câncer, Chávez fez seu último e decisivo pedido em rede nacional: escolham Nicolás Maduro. No ano seguinte, depois da morte do líder, Maduro cumpre a profecia, vencendo por uma margem bem apertada e assumindo o controle total de um país que já estava profundamente polarizado. Agora, o ponto crucial é este. No começo, quase ninguém o levava a sério. Dentro do próprio chavismo, ele era visto como uma figura menor, um garoto de recados, como diz a citação. Sem o carisma avassalador do Chávez, muitos, tanto na oposição quanto no seu próprio governo, previram que ele não ia durar. E essa subestimação, como a gente vai ver, acabou se revelando um dos seus maiores trunfos. Uma vez na presidência e sem a popularidade do seu mentor, o Maduro percebeu que ia precisar de um manual diferente para se manter no poder. Um manual baseado não em carisma, mas em controle absoluto e na eliminação sistemática e implacável de qualquer ameaça, fosse ela real ou imaginária. E que relato fascinante é este, hein? Isso vem direto do general Figueira, o homem que comandou o SEBIN, o Serviço de Inteligência Venezuelano. Ele descreve uma ordem direta de Maduro para criar um estado de vigilância total. Imagina só a paranoia institucionalizada. Cada opositor, cada jornalista, cada líder estudantil monitorado 24 horas por dia por alguém da sua confiança. Isso não era mais política, era a criação de uma Gestapo pessoal para proteger o poder do presidente. Os métodos para manter o poder eram bem claros e brutais. Primeiro, a vigilância onipresente que a gente acabou de ouvir. Segundo, quando a vigilância não era suficiente, vinha repressão violenta nas ruas para esmagar protestos. Terceiro, expurgos internos para eliminar qualquer rival que pudesse ter mais poder ou influência, como o poderoso ministro do Petróleo, Rafael Ramírez, que foi forçado ao exílio. E, por fim, o controle total do sistema judiciário, transformando-o em uma arma, como denunciou a ex-procuradora-geral Luiz Ortega, que antes era uma aliada do regime e precisou fugir do país para salvar a própria vida. Era um sistema de controle de 4 pilares projetado para ser inquebrável. Com o poder consolidado internamente, à força, a maior ameaça a Maduro veio de fora. Os Estados Unidos, sob a administração Trump, decidiram que era hora de acabar com o regime venezuelano, iniciando uma campanha de pressão máxima. Essa citação do John Bolton é incrivelmente reveladora. Não tem eufemismo aqui. A estratégia era sufocar a economia venezuelana, cortar o oxigênio financeiro dela, a venda de petróleo, com sanções tão severas que o regime simplesmente implodiria por falta de ar.
A comparação com Darth Vader mostra a intensidade e a intenção por trás da política americana, uma abordagem de confronto total. E o efeito no povo foi devastador. A economia não apenas encolheu, ela implodiu. Esse número, 2,5 milhões de bolívares por 1 quilo de arroz, é um número tão absurdo que é difícil até de compreender. A moeda perdeu todo o seu valor. Salários viraram pó em questão de horas. A vida cotidiana se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência, forçando um êxodo de mais de 7 milhões de pessoas, uma das maiores crises de refugiados do mundo. E isso criou um paradoxo brutal: as duas Venezuelas. De um lado, a realidade da grande maioria: pobreza, fome, serviços públicos em colapso total. Do outro, uma bolha para a elite do regime e seus associados. Nela, circulavam dólares em espécie, carros de luxo importados eram vistos nas ruas de Caracas, e cassinos, que antes eram proibidos por Chávez, reabriam para os leais ao governo. A riqueza do país estava concentrada nas mãos de poucos, enquanto a nação afundava. O ponto de ebulição chegou em 30 de abril de 2019. A oposição, liderada por Juan Guaidó e apoiada pelo EUA, tentou tudo ao lado. O dia começou com a imagem chocante de Guaidó ao lado de soldados desertores. O próprio chefe de inteligência, o general Fiera, mudou de lado. Parecia que o fim era iminente. Mas a peça-chave, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, não virou. Maduro tinha garantido a lealdade do alto comando militar, entregando a eles o controle de setores-chave da economia, como a importação de alimentos e a mineração. A lealdade deles era comprada com poder e dinheiro. No final do dia, Maduro apareceu na TV, vitorioso, com os generais ao seu lado. O golpe tinha fracassado. Essa anatomia do poder e da sobrevivência nos faz pensar em padrões que se repetem. Aliás, para quem se interessa por como líderes autoritários consolidam seu poder, fica a recomendação do livro Por que os Piores Chegam ao Poder. É uma leitura que ecoa muito do que a gente está discutindo aqui. E se esta análise está aprofundando o seu entendimento, aproveita para deixar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo esses conteúdos. Maduro sobreviveu ao seu momento mais vulnerável. Ele parecia invencível, mas ainda era um páreo internacional, governando um país em ruínas e se apoiando em aliados como Rússia e Irã para contornar as sanções. E então, um evento a milhares de quilômetros de distância mudou completamente o tabuleiro geopolítico. A crise, ironicamente, se tornaria a sua salvação. Fevereiro de 2022. A Rússia invade a Ucrânia. O Ocidente responde com sanções massivas, incluindo um boicote ao petróleo russo. O preço do barril dispara. O mundo, de repente, se vê desesperado por fontes alternativas de energia para evitar uma recessão global. E todos os olhos se viram para um lugar que o Ocidente passou anos tentando isolar. E este gráfico aqui, ele ilustra o porquê de forma brilhante. A Venezuela não tem apenas muito petróleo. Ela tem as maiores reservas comprovadas do planeta. Mais que a Arábia Saudita. Mais que a própria Rússia, cujo petróleo agora era tóxico para o mercado ocidental. Em um mundo sedento por energia, essa realidade geológica se tornou mais poderosa que qualquer sanção política. A lógica se tornou inescapável. O boicote à Rússia criou um vácuo no mercado. Os preços altos ameaçavam as economias ocidentais e a popularidade dos seus líderes. A necessidade falou mais alto e a Casa Branca iniciou aquela negociação secreta que a gente mencionou no começo. O acordo era pragmático e, para muito, cínico. A Venezuela, através da gigante americana Chevron, voltaria a exportar petróleo e, em troca, Washington aliviaria as sanções que tanto tentou usar para derrubar o regime. E foi assim que, da noite para o dia, Nicolás Maduro, o homem que os Estados Unidos queriam derrubar, passou de vilão a parceiro necessário. O pária se tornou, mais uma vez, um jogador relevante no cenário global. Ele não apenas sobreviveu à pressão máxima, ele a venceu, graças a um conflito do outro lado do mundo que tornou seu petróleo indispensável. E como o regime celebrou essa vitória improvável, com uma das mais bizarras demonstrações de propaganda estatal que se tem notícia: a criação do Super Bigote, um desenho animado que retrata Maduro como um super-herói de capa que luta com seu punho de ferro contra os vilões do imperialismo americano. O culto à personalidade atingiu níveis surreais. Um observador descreveu o absurdo da situação. É absurdo, uma boneca dele de 10 metros de altura desfilando com os militares. Isso nunca aconteceu nem nas piores repúblicas das bananas. Era uma declaração visual de invencibilidade, uma mensagem para o mundo e para o seu próprio povo de que ele estava mais forte do que nunca. E isso nos leva ao paradoxo central da Venezuela. O petróleo é a bênção que garante a sobrevivência do regime, dando-lhe poder de barganha internacional e o dinheiro necessário para financiar suas forças de segurança e comprar lealdades. Mas é também a maldição do povo,
alimentando uma economia que só produz petróleo, gerando corrupção massiva e, no fim das contas, aprofundando a miséria e a desigualdade. E a história de Maduro nos deixa com esta pergunta incômoda. A reviravolta em sua sorte política não foi por causa de reformas democráticas ou melhorias nos direitos humanos. Foi por pragmatismo energético. Isso nos força a questionar, num mundo interconectado e dependente de recursos, até que pontos ideais podem resistir às necessidades práticas do poder? A saga de Nicolás Maduro é um estudo de caso fascinante sobre poder, recursos e a natureza muitas vezes cínica da geopolítica. Se esta análise pareceu valiosa e desperta um interesse em continuar a desvendar as complexas forças que governam nosso mundo, não se esqueça de se inscrever. Agradecemos muito por nos acompanhar.